Olá a todos, bem-vindo, obrigado a você que me acompanha neste instante aqui junto ao tutorial. No de hoje eu vou falar um pouco a respeito de como aplicar o material PBR em conjunto com o Principlo BSDF para criar um efeito realístico aqui na textura de um objeto. O material PBR é aquele material que se baseia na física para criar o efeito real. Então vamos ver como é que isso funciona. Eu baixei junto a um site da internet algumas texturas mapeadas de um material. Vocês vão ver que tem uma textura aqui no formato Ambient Occlusive, Base Color, Height, Metallic, Normal e Ralph. Para quem não tem aí um programa que crie esse processo, eu aconselho vocês baixarem junto a um site específico aí na internet. No caso aqui eu sugiro esse site denominado Texture Heaven. Ele traz texturas mapeadas e permite também vocês baixarem imagens HDRIs que pode ser utilizado como plano de fundo nos seus projetos. Todas essas imagens aqui têm a licença CC-BY, que é uma licença que permite vocês usarem livremente tanto a textura como as imagens HDRI. Então, se eu quiser texturas, eu posso clicar nessa opção aqui superior, Textures. Eu sou levado a essa página, eu tenho as categorias aqui, tenho de tijolos, concreto, pisos, metais, plásticos, rochas, etc. Posso, nesse exemplo aqui, selecionar essa aqui de tijolos. Eu sou levado a uma página de download. Aqui eu tenho como definir o que é que eu quero baixar, todo o mapeamento ou algum mapeamento individual. A exemplo do Ambient Occlusive, Diffuse, Displacement, Normal, Roughness, o Roughness com Ambient Occlusive. Esse mapeamento vai vir numa pasta compactada. Eu descompacto para uma pasta que eu tenho dentro do meu computador e vou utilizar lá no meu experimento. Outra forma também de baixar imagens HDRIs é vindo aqui nesse menu superior, clicando em HDRIs. Eu tenho algumas categorias aqui de imagens que vocês podem utilizar como plano de fundo no experimento. Exemplo de todas as categorias: externas, céu, ambiente interno, estúdio, natureza. Tem outras aqui, vocês clicando nessa setinha, vocês vão ser levados a outros tipos. Então, a depender da categoria, vocês selecionam, pode ser estúdio aqui, e aqui vocês vão ver que eu tenho 4 esferinhas embaixo que vão mostrar a vocês como é que esse material vai interagir com o tipo de Principlo que vocês irão utilizar aí junto ao objeto. Na transparência, no formato difuso, no formato metálico e até no formato com brilho plástico. Então vocês podem selecionar qualquer imagem clicando. Vocês vão ser levados a uma página onde vai aparecer aqui a resolução para vocês baixarem. Quanto maior a resolução para se baixar, melhor a resolução da imagem. Então, voltando à nossa interface aqui do Blender 3D, nós vamos inicialmente aplicar uma imagem HDRI que eu tenha baixado lá naquele site. Então eu vou vir aqui no Ambient World, em vez dessa cor cinza aqui, eu posso clicar no pontinho e escolher um Environment Texture. Vamos clicar agora no modo chamado renderizado, que o fundo aqui vai ficar numa cor rosa. Por quê? Porque ele está aguardando que a gente coloque uma imagem HDRI para fazer o efeito aí da renderização. Então eu vou clicar aqui na pastinha e eu entro no computador na pasta onde eu tenho as minhas imagens HDRI que eu baixei lá junto ao site. Nesse caso eu vou usar essa imagem daqui. Selecionando, eu clico em Open Image e essa imagem passa a interferir aqui junto ao processo. Aqui está a imagem do meu objeto. Eu não tenho uma textura jogada a ele, eu tenho o quê? Um material que foi aplicado. Se vocês olharem, o material inicial é um material Base Color de cor branca. Eu estou com a opção Roughness com valor 0.4. Então eu vou utilizar aqui com valor 1 para poder fazê-lo mais difuso na imagem. Então vamos agora entrar com esse objeto no modo que nós precisaremos aplicar aquele mapeamento que foi baixado. Então eu vou só estender aqui, encostar o cursor nesse canto inferior direito aqui da janela 3D View. Quando ele se transformar na cruz, eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse, eu vou apontar para debaixo, eu excluo a janela de baixo. Para melhorar um pouco mais o nosso entendimento, eu vou encostar o cursor nas janelas laterais e arrastá-lo para apertar um pouquinho aqui a nossa área. Vou então dividir essa área aqui no meio, encostando o cursor cá em cima, pressionando o botão esquerdo e arrastando aqui para esse ponto. Vamos aproximar essa janela, o nosso objeto malha. E aqui nessa segunda janela nós vamos mudá-la para o modo Shader Editor. Vão surgir a barra da direita e os nodes da configuração inicial do material. Eu vou utilizar o N para desabilitar essa barra. Vou trazer esse node para cima e vou aproximar com o scroll do mouse. Então eu tenho o node Principal, que é o mesmo node que eu apliquei no início, de cor branca.
vamos agora utilizar aquele mapeamento para fazer o efeito que nós precisamos para dar realismo aqui na textura do objeto. Simplesmente, se eu pegasse uma imagem qualquer aqui, que pode ser a imagem Basic Color, eu posso arrastar essa imagem aqui para a área do Shader Editor. Vamos fechar essa janela para não atrapalhar. Vou trazê-la para cima. Eu poderia aplicar uma imagem na textura do objeto. Então eu viria aqui, ligaria a saída cola dele na entrada Basic Color do Principlum. Eu já tenho uma imagem aqui funcionando. Mas notem que essa imagem aqui, ela é uma textura, mas não traz um aspecto realista. Então, para melhorar aqui o nosso espaço, eu vou clicar na setinha para apagar. Vamos abrir novamente a nossa página de textura. E dessa vez, vou trazer para cá para baixo, eu vou utilizar a imagem que vai representar o Metallic. Então eu vou vir aqui em Metallic, selecionar com o botão esquerdo, trazê-lo aqui para esse ponto, vou soltar a imagem e vou fechar essa janela para não atrapalhar. Essa imagem aqui, Metallic, eu vou ligar ela, o Color, com o Metallic da entrada do Principlum. Só que aqui, na opção dela chamada Color Space, eu vou mudar de sRGB para não Color. E vou fechar. Abrindo novamente a página de textura, nós vamos aplicar outra textura. Dessa vez vai ser a Roughness. Eu vou trazê-la aqui para a área, fechar. Da mesma forma, vou ligar o Color com o Roughness do nosso experimento. E vou aqui mudar para não Color. Vamos fechar aqui na setinha para ficar menor o espaço. Vamos agora trazer as imagens de mapeamento que darão o aspecto mais realístico, dando altura a essa textura. Então, abrindo as páginas, nós vamos selecionar inicialmente Normal, vamos trazê-la aqui para a área, e vamos também arrastar um pouquinho mais e trazermos o Height aqui para a área. Aqui eu vou adicionar um node do tipo Vector chamado Bump. Veja que o node apareceu, eu vou clicar e vou deixá-lo aqui nessa posição. Percebam que o Bump aqui, ele tem uma entrada Height e uma entrada Normal. Como esse node aqui é Height, eu vou pegar essa imagem Height, Color e ligar no Height do Bump. Porém, esse Color aqui, Normal, eu não vou jogar diretamente nesse Normal, eu vou dar um Normal Map para ele. Eu vou vir aqui adicionar um node Vector também, do tipo Normal Map. Eu preciso só trazer essas imagens um pouco mais para cá, porque a tela do meu monitor é muito pequena. Eu vou utilizar esse Color na entrada Color aqui do Normal Map para melhorar a condição, e aqui o Normal eu vou conectar no Normal do Bump. Agora que eu tenho essas ligações realizadas, eu vou ligar o Bump ao Normal de entrada do Principlum BSDF. Então eu venho aqui, ó, jogo e eu passo a ter um aspecto mais realista aqui em relação à textura que eu apliquei junto ao objeto. Se eu quiser excluir por enquanto aqui essa imagem de fundo, deixando somente a luminosidade dela interagindo sobre a malha, eu vou arrastar aqui a nossa janelinha da direita, onde eu tenho a configuração do Word, e no Word eu vou entrar em Strength, clicar no pontinho e clicar em Ray Depth. Eu tiro aquela imagem do fundo, e aqui eu consigo perceber melhor aqui o aspecto realista. Mas eu posso melhorar mais ainda essa imagem, tá, pessoal? Então eu posso selecionar todo esse nó, trazê-los para cá. Vamos selecionar esse nó de cima, trazê-los para cá. Vamos fechar todos esses nodes aqui para que fiquem todos um próximo do outro. Vamos aproximar. Vamos arrastar essa janela usando o Shift e o botão do meio do mouse. E vamos aplicar aqui na esquerda a adição de um vector do tipo Mapping. Veja que esse Mapping aqui, ele traz essa saída vector. Vamos ligá-la em cada entrada aqui de mapeamento que nós adicionamos. Então, se aproximar, vocês vão ver que eu estou ligando todos os vectors. Quando eu ligo no último, aquela imagem irá desaparecer. Por quê? Porque eu preciso agora, vou arrastar um pouco a tela aqui, vou aproximar para facilitar, criar um outro node final aqui, que vai ser o node de entrada, para me dar a imagem de volta aqui, a minha textura. Então eu vou vir em Add,
input, que é a entrada, e vou buscar esse aqui chamado texture coordinate, que é a coordenada de textura. Eu vou utilizar essa saída UV dele com a entrada vector. E aqui eu já tenho o efeito produzido. Se eu quiser dar um melhor discernimento aqui no tamanho da textura, eu venho na opção de escala do Mapping e utilizo nesse exemplo 2 por 2. Veja que eu já dou um aspecto bem mais interessante aqui no mapeamento aplicado junto à malha do objeto. Posso fechar essa janela encostando aqui no canto superior direito, arrastando. E se eu quiser fazer um processo aqui de matriz, eu aplico nesse objeto o modificador Array e posso utilizar aqui como eixo o eixo X com 1, e aqui eu posso aumentar o contador para criar esse efeito aí que vocês estão vendo desse bloco, utilizando a imagem mais realística com os recursos de mapeamento de textura.